Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: você não quer ter patrão. E está certo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, preste atenção que essa ideia aqui é muito importante. Ontem eu soltei um vídeo debatendo se o trabalhador brasileiro não quer a CLT. Bota aí na tela, Maxwell. E uma das coisas que eu debati é que existe uma certa propaganda contra a CLT, uma propaganda reacionária, liberal, que se baseia num aspecto da realidade, que é o trabalhador não quer ter patrão. E ele está certo. Veja, eu cresci na minha experiência de filho da classe trabalhadora, numa família típica da classe trabalhadora, né? Cresci numa favela, numa família monoparental, meu pai foi assassinado quando eu era criança, fui criado só por minha mãe. Uma mulher negra que trabalhou como empregada doméstica, cozinheira, servente, diarista, tudo que você imaginar. E aí, desde cedo, o sonho da minha mãe era o quê? Era abrir um bar, porra. Deixar de trabalhar para os outros. Essa fala, deixar de trabalhar para os outros, para não trabalhar mais para o patrão, ganhar seu próprio dinheirinho e tal, é um negócio que eu cresci ouvindo de todo mundo. Antes de existir coach, antes de existir ideologia do empreendedorismo, antes de existir internet, canal de liberal no YouTube, primo rico, primo pobre, favelado investidor, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá, nem acompanha essas porra. Enfim, antes de tudo isso, todo mundo já falava isso, velho. Então, assim, minha mãe, o sonho dela era abrir um bar. Abrir um bar durou um ano, fechou e tal. Depois, meu cunhado, né, que inclusive dava aulas pra mim de karatê, o sonho dele era abrir um depósito de água, porque não queria mais também trabalhar para os outros. Então fez um percurso clássico, né, do trabalhador brasileiro. Passou muito tempo trabalhando numa padaria, fez um acordo com o patrão para ser demitido, para pegar, né, os direitos garantidos pela CLT, para ter um capitalzinho, um dinheiro para abrir um negócio próprio. E por aí vai indo, velho. Sabe? A ideia de não querer ter patrão, de não querer trabalhar para os outros, inclusive, comparece nas músicas de rap, né? Quem cresceu ouvindo, por exemplo, Racionais, ouviu muito essas ideias na música. E aí, veja, isso é esperado. E a gente pode explicar isso de uma forma teoricamente rebuscada e tal, mas vamos fazer um caminho mais simples. Primeiro, só dando uma dica de leitura, sempre bom, né, gente? Ler é importante, viu? E recomendar livro não é academicismo, viu, gente? Pensamento crítico, melhorar a reflexão. Veja, o desenvolvimento capitalista brasileiro está baseado na superexploração da força de trabalho e o desenvolvimento capitalista aqui vem a partir de mais de 300 anos, né, de regime colonial escravagista. E na transição do escravismo para o capitalismo, como diria o grande Clóvis Moura, a gente fez uma independência sem abolição e uma abolição sem reforma agrária, né? A dinâmica aqui do novo e do velho, né? O desenvolvimento de novas relações sociais, relações capitalistas, se fez mantendo várias relações arcaicas, velhas do período escravagista colonial que foram aproveitadas, refuncionalizadas. Então, Clóvis Moura, no Dialética Radical do Brasil Negro, descreve de maneira brilhante e sensacional como o capitalismo dependente brasileiro se desenvolveu a partir da decomposição do escravismo, né? Então, como há uma modernização conservadora do escravismo que desemboca no capitalismo dependente brasileiro. Essas categorias, né? Modernização conservadora, como se deu a transição, estão explicadas no livro do Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro, que aí isso dá um grande marco teórico para você pensar como o trabalho manual no Brasil, trabalho manual, né? Trabalho do pedreiro, da empregada doméstica, do balconista, do servente, do atendente, do gari, de tudo que você imaginar, é desvalorizado, é socialmente negativado. O patrão, ele se sente no direito de humilhar o trabalhador, de atacar o trabalhador, de tratar o trabalhador como sub-humano. Veja, todo mundo que tem experiência no mercado de trabalho tem raras histórias com um patrão que tratava você como ser humano. Veja, você tratar como ser humano, sabe? Eu, na minha história de mercado de trabalho, por exemplo, antes de ler teoria, antes de me organizar, eu tive experiências bizarras. Tive uma experiência com um argentino, por exemplo, eu tinha 16 para 17 anos, eu era 15 para 16, mas era adolescente ainda, não era maior de idade não. E aí ele tinha um quiosque, né?
na Praia de Boa Viagem, ali próximo da Vila da Aeronáutica, para quem é de Recife, né? Próximo também da antiga pousada do Reginaldo Rossi. E eu trabalhava para o argentino. E o argentino tinha uma sacanagem, que era, ele não deixava ninguém almoçar até que o último cliente das cadeiras que ficavam na areia fosse embora. Então você só podia almoçar depois que o último cliente fosse embora, e recolhia todas as cadeiras, guardava dentro do quiosque e tal, aí podia almoçar. Aí beleza, né? Pagava 20 conto o dia de trabalho no domingo. Só que aí, velho, era um imprensado de um feriado e a praia tava muito lotada, muito lotada, muito lotada. E assim, era quase 4 horas da tarde e tinha muita gente ainda nas cadeiras, né, na praia e tal, na areia. E aí eu com a fome do caralho, eu falei com ele para almoçar. E ele, não, vai almoçar não, só almoça aqui quando o último foi embora. E assim, não tinha necessidade, né, porque eram 3 jovens que trabalhavam, então dava para fazer um esquema de revezamento, sabe, tipo, o básico de humanidade. Primeiro almoça um, fica 2 trabalhando, depois almoça outro, fica 2 trabalhando, tira um tempozinho para descansar a barriga, tava tranquilo, tá ligado? Tipo assim, suave. Só que não queria, porque não queria, foda-se, ele mandava. E aí quando deu 4 horas, velho, eu peguei minha marmitinha que eu levava de casa e comecei a comer. Aí o bicho foi e veio gritar comigo, falar alto e não sei o que, e ameaçou, né? Ele era grandão, tipo, não era um cara forte, né? Mas era meio alto, corpudo e tal. Nessa época eu era magrinho, né, gente? Ainda não era assim. E aí ele chegou e começou a falar alto e ameaçou que ia jogar minha comida fora. Aí eu tava com garfo e faca, coloquei a marmita no negócio que apoiava o isopor, segurei a faca e falei, venha tirar minha marmita que eu furo você, seu filho da p***. Aí eu falei outra coisa que hoje em dia eu não falaria, né? Enfim, chamei ele de argentino viado, enfim, peço desculpas aí, mas era isso, era jovem, não tinha consciência política, é isso. E aí disse que ia furar ele. E é isso, mercado de trabalho, assim, tá ligado? Tipo, enfim, claro que isso é uma experiência da informalidade, que é muito comum, inclusive, nas periferias, né? Jovens pobres começaram a trabalhar, entregando água, levando compra de mercadinho e fazendo vários tipos de bico para ganhar uma grana, enfim, algo muito comum. Mas o mercado de trabalho é brutal, porque há um elemento na formação do capitalismo brasileiro de muita humilhação, velho. Porque, veja, com esses debates sobre Haddad, taxação, Zé do Taxão e não sei o quê, apareceram certas pessoas petistas que tratam o pobre como se fosse um animal, né? Como se o pobre só comesse, como se a gente fosse bicho. E assim, trabalhador, trabalhadora, como qualquer pessoa, tão importante quanto os bens materiais, né? Que tem uma roupa, ter uma casa legal, comer, não sei o que, é a dignidade, né? Veja, ninguém quer estar ouvindo grito, ninguém quer estar ouvindo esporro, ninguém quer estar sendo humilhado, quer estar recebendo desaforo. No caso de mulheres, correndo risco de ser vítima de assédio e por aí vai. Então, veja, antes de explodir essas modas na internet, todo trabalhador, toda trabalhadora sempre teve uma certa tendência a querer ter o seu negócio próprio, né, como horizonte de tentar mudar um pouco de vida. E em vários momentos, veja, não era mudar de vida do ponto de vista de rendimento. Quando minha mãe tinha um bar, por exemplo, no final juntava todos os custos e não sei o que, ela ganhava até menos que um salário mínimo por mês. Mas só, e inclusive trabalhava mais horas. Mas só o fato de não ter alguém gritando com você, alguém humilhando você e tal, tipo assim, bicho, já era um diferencial fudido, assim, sabe? É isso, as pessoas querem dignidade, as pessoas querem respeito, as pessoas querem ser bem tratadas, as pessoas querem não serem tratadas como lixo todos os dias, né? Além disso, você tem um outro fator que é muito comum também, todo mundo conhece alguém, que quando você pega um patrão, uma patroa, e é uma pessoa mais decente, que é uma pessoa que não é escrota, que ele trata como ser humano, que, porra, tem uma consideração, ou o trabalhador, a trabalhadora dedica uma fidelidade quase que canina, porque sabe que é um negócio raro, né? Então, eu lembro, por exemplo, de uma ex-patroa da minha mãe, que é muito doido, né? Que é isso, vejo, uma ex-patroa da minha mãe, que não assinava a carteira, minha mãe trabalhando como empregada doméstica, não assinava a carteira, minha mãe dormia na casa, só ganhava um salário mínimo, mas o que foi que aconteceu? Quando a mulher foi-se embora para os Estados Unidos, ela deixou uma parte boa dos móveis dela de presente para minha mãe. Já tinha ido na casa da minha mãe e viu, família pobre, uma mulher sozinha com 2 filhos e tal, viu, né, sofá velho, mesa velha, fogão velho e tal. Ela pegou mesa, sofá, fogão, a geladeira, ventilador e tal e deu.
uma parte boa dos móveis para minha mãe. Meu irmão, minha mãe nunca esqueceu essa ex-patroa. Assim, eu cresci, e aí, quando essa ex-patroa viajou para os Estados Unidos, eu tinha 3, 4 anos de idade. Então, assim, eu nem lembro do rosto dela e tal. Mas eu cresci ouvindo história de Dona Dinalda, que era uma pessoa muito boa, uma mulher de bom coração, que ajudou muito minha mãe e tal. E aí, tipo, massa, deu os móveis e tal. Viajou, foi para fora do Brasil, deu os móveis ao invés de vender. Mas, tipo, é isso, né? Era uma relação que não assinava carteira, não sei o quê. Enfim, mas é isso. É um negócio tão raro uma pessoa ter algum nível de consideração que você olha assim e pensa, porra, sabe? E aí, dentro desse contexto, né, tudo vem piorando no Brasil, desde a época neoliberal, com terceirização, quarteirização, pejotização, tudo que você imaginar. E o PT manteve tudo isso, né? Aí passou da hora da gente começar a fazer um debate sério. O governo Lula 1 e 2, especialmente o governo Lula 2, gerou muito emprego formal, fantástico, importantíssimo, maravilhoso. Teve valorização do salário mínimo, foram empregos que, em média, pagavam até um salário mínimo e muito emprego de terceirização, emprego precário em serviços, em comércio, de alta rotatividade, não especializado. Foi até uma época, inclusive, que explodiu esses estudos sobre precariado, né? É emprego de telemarketing, emprego em shopping, em lojas de departamentos. Pô, é importante para quem não tem emprego ter, sabe? Fundamental. Mas é isso, a qualidade do emprego muito baixa e todas as contra-reformas de FHC foram mantidas. Nos últimos anos, como eu já falei no vídeo de ontem, com as políticas de austeridade e teto de gastos, isso se aprofunda, né? O desemprego estrutural, a precarização, o ataque às condições de trabalho, uma ideologia onipresente, né? Que o empresário é que sofre, então o trabalhador é que abusa, o trabalhador só quer botar na justiça, o trabalhador tem muito direito, então se justifica todo tipo de ataque às dignidades, né, de condições de trabalho e por aí vai. E aí, nesse contexto, a ideologia do empreendedorismo, ela surge como uma resposta concreta, mas falsa. Presta atenção, e esse ponto é importante. Uma resposta concreta, mas falsa. Resposta concreta a quê? Meu irmão, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora quer ter patrão. É uma merda, é mesmo, sabe? No geral salvo as exceções. E aí tá piorando. Do ponto de vista de legislação trabalhista, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, está piorando. Isso faz com que cada vez mais as pessoas queiram, porra, não depender de trabalhar para os outros. Qual é a resposta falsa do liberalismo? Ele olha essa piora das condições de trabalho, só que ao invés de ler isso como piora, ele entrega a falsa promessa que todo mundo pode ser patrão, todo mundo pode ser empreendedor. Então a mentira é dizer que todo mundo pode abrir sua empresa e ser empresário. Meu irmão em Cristo, veja, você tem um MEI, você não sei o que, tal, você tem um negóciozinho familiar, você tem 1 ou 2 funcionários, ou você só trabalha por conta própria, você não é empresário. Você é um trabalhador que está querendo sobreviver, está lutando para sobreviver sem um vínculo empregatício formal. Mas assim, é isso mesmo, você abriu uma lojinha que vende eletroeletrônico, aí você contratou 2 adolescentes para trabalhar com você, pagando um negócio e uma pessoa fixa de carteira assinada, você não é empresário. Você é um pequeno micro comerciante, sabe, que está tentando ali sobreviver. É provável que no final do apurado do mês, você com muita sorte consiga tirar 2 salários mínimos, com muita sorte você trabalha que nem um condenado, sabe? Você não é empresário. Você é um trabalhador, você é um batalhador, está querendo sobreviver. É uma resposta falsa porque é isso. O bar da minha mãe fechou, o depósito de água mineral do meu ex-cunhado também fechou, ainda tem isso, né? Vários e vários pequenos negócios abrem e fecham porque não dá lucro, não prospera, não dá rendimento e etc, etc. Então isso é falso, mas ao mesmo tempo tem um problema real aqui. Tem um problema real, que é um problema de piora das condições de trabalho. E quando eu falo pelas condições de trabalho, não é só em termos salariais, não é só em termos de direitos trabalhistas, é em termos também de ambiente sociológico do trabalho, né? De dignidade para o povo trabalhador. Só que é isso, a resposta do empreendedorismo ela é falsa. E aí, a ideia do Uber, e aí eu vou falar em separado, né? Do Uber e da pejotização, e também coisas associadas, né? Como home care e tal. A ideia do Uber e da uberização, da chamada economia colaborativa, de seja você mesmo seu patrão, seja empreendedor, é muito curiosa. Eu peguei
uma matéria muito boa do UOL, que faz um trabalho aqui de uma pesquisa. Levantamento revela quanto ganha cada motorista de app em 10 capitais. E eu vou ler esse começo, que é importante vocês saberem de onde vem a base de dados. Veja, quanto ganha o motorista aplicativo? A resposta mais prudente é depende, pois há muitos fatores envolvidos, como carro próprio ou alugado, eficiência do veículo, horas trabalhadas, preço do combustível, dentre outros detalhes. O app Stop Club, feito para motoristas de app de transporte, fez uma estimativa baseada em informações inseridas por condutores e concluiu que, em São Paulo, um motorista tem faturamento mensal na casa de R$ 6.500. O salário líquido, no entanto, excluindo combustível, IPVA e manutenção, é de R$ 2.500. Só que aqui ele discrimina na tabela, né? Receita mensal R$ 6.400, isso para São Paulo, viu, gente? R$ 6.428,57. Aí vem o gasto mensal, quase R$ 4.000, né? O maior gasto é combustível, depois vem IPVA, manutenção, lucro R$ 2.500. Só que aí que presta atenção, gente. Nesse lucro não tem custo de alimentação, viu? Trabalhadora come, não tem custo de alimentação. E mesmo que você faça uma marmitinha de casa e leve de casa, o que é muito difícil nesse número de horas trabalhadas, é porque a comida estraga fora da geladeira, mesmo assim você pagou pela comida, né? Enfim, você usou gás e por aí vai. Então, assim, aqui não tem custo de alimentação, então esse valor de lucro é menor. E aqui você tem, em São Paulo, as horas médias trabalhadas são 60 horas semanais. Lembrando que a CLT são 44 horas. Então, na prática, um trabalhador de aplicativo de Uber, 99 Pop, InDrive, por aí vai, tá ganhando praticamente o mesmo que um trabalhador de CLT que faz hora extra e que a hora extra é paga, o que é raro também, viu, gente? E aí, esse é um tema que, por exemplo, que o Ministério do Trabalho poderia se debruçar se tivesse compromisso com a classe trabalhadora, que a coisa mais normal do mundo é o patrão obrigar a fazer hora extra sem pagar, né? Especialmente em setores não sindicalizados, sem tradição de organização sindical. É uma zorra generalizada. Todo mundo que está aqui, que, por exemplo, já trabalhou em comércio e serviços, tem alguma experiência de hora extra que foi não paga, que morreu. Então veja, é quase a mesma coisa que uma CLT, em vários aspectos. A depender da profissão, inclusive é menos que uma CLT, menos em valor total de rendimento, né, o que seria o salário, o lucro, e mais horas trabalhadas. Mas qual é a grande diferença? Veja, o trabalho para o aplicativo ele lhe dá uma flexibilidade. Então eu vou citar exemplos de pessoas que eu conheço. Tem uma grande amiga minha, por exemplo, que é trabalhadora de aplicativo, dirige, tá, Uber, BlaBlaCar, 99 Pop, tudo que você imaginar. E ela fala assim, Júnior, o negócio é o seguinte, eu faço minha jornada de trabalho. Então, quando tá perto de pagar o cartão e ela vê o valor, sei lá, tem que pagar 2.000, 3.000 no cartão, aí ela dá a carga de trabalho. Trabalha feito uma cavala, né? Sai de noite, 6 horas, 7 horas da noite, e roda até 5 da manhã, aí descansa um pouquinho, aí vai rodar de tarde, não sei o que, até apurar aquele dinheiro. Então você tem uma sensação de uma flexibilidade, de uma liberdade, de uma autonomia. E aí é isso, por exemplo, tá perto de vencer o cartão, falta 8 dias, e aí tem aquele esquema, né, de pagar a comida, fazer a feira no cartão, de pagar às vezes uma conta no cartão, e aí você vai acumulando dívidas que são dívidas do dia a dia, da dinâmica de reprodução da vida familiar, e aí tá perto de chegar a fatura, dá-lhe a carga, trabalha feito um cavalo, 10, 12, 14, 15 horas, quando vai ver na semana. Trabalhou bem mais que 60 horas, conseguiu o dinheiro para pagar aquela conta, e aí descansa um dia, até 2 e por aí vai. Então, primeiro é essa sensação de flexibilidade. E aí, por exemplo, beleza, tem um custo de IPVA, mas por exemplo, o IPVA não tá para ser pago, vai ter um tempo ainda, quando tiver próximo pagar o IPVA, aí também roda feito um cavalo, não sei o quê. Então essa é a primeira diferença. Uma segunda diferença é que é isso, né? Não tem patrão de carne e osso. Os motoristas de aplicativo e trabalhadores de aplicativo já perceberam que o fato de não ter patrão de carne e osso não significa que não exista uma relação de subordinação. Presta atenção. Então você vai conversar com trabalhadores de aplicativo, por exemplo. Recentemente saiu uma matéria muito boa, em outras palavras, que é uma pesquisa, né, de um grupo de estudos acadêmicos da UNB com trabalhadores de aplicativo lá do Distrito Federal.
e que muitos têm a demanda de controlar melhor suas condições de trabalho, né? Acabar com esses banimentos justificados, ter mais controle sobre o valor que recebe pelas corridas. É basicamente uma relação em que o trabalhador está questionando a divisão do trabalho, em que tem o trabalho manual e o trabalho intelectual. O trabalho intelectual aqui não como trabalho de pensamento, mas como comando. O aplicativo Uber comanda tudo. Ele comanda a corrida que você pega, ele comanda a avaliação, ele comanda tudo. Então a demanda crescente na categoria, por exemplo, é mais controle sobre os processos de trabalho. Então é uma percepção já que, beleza, não tem patrão de carne e osso, mas tem controle, tem subordinação, tem hierarquia, tem quem comande o processo de trabalho. Isso é muito claro, de uma forma diferente. Mas também pesa para as pessoas não terem gente xingando, gente atacando e não sei o quê. E aí vem uma outra dimensão, que é essa aparente flexibilidade que, por exemplo, um trabalho de aplicativo dá, um Uber, com o tempo ela mostra o seu custo. Então, por exemplo, eu conheço, e aí conheço, não é que eu peguei o Uber, não, gente próxima a mim, amigos, colegas, gente da militância, que começou, por exemplo, a dirigir, e aí começou a dormir mal, porque é isso, né? Às vezes vai ter uma festa, vai ter um grande show, tem que ficar a madrugada inteira rodando, desregula o sono, que engordou pra caramba, e aqui nenhum culto ao corpo de malhação não engordou no sentido de tá comendo mal, tá acumulando gordura, a gordura tá indo pro fígado, tá se fudendo e tal. Então, é um negócio muito fácil você achar, por exemplo, alguém que está rodando muito em aplicativo, que está falando assim, ó, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor nas juntas, eu engordei, eu tô dormindo mal, sabe, a pessoa se desgasta fisicamente. Então aquela flexibilidade de, não, pô, quando eu estiver perto de pagar uma conta, quando eu estiver apertado, eu rodo feito um cavalo, eu consigo o valor total para pagar aquela conta, então massa. Mas isso cobra um preço de saúde física, saúde mental, de convivência familiar, de diversão, de convivência com os filhos, de relacionamentos, de lazer, de absolutamente tudo, percebe? O mesmo acontece para vários casos de pejotização. Eu também conheço várias pessoas do meu ciclo de amizade. Tinha um casal de amigos, por exemplo, que foram morar em São Paulo, era de Recife, que o bicho era fisioterapeuta, né? E aí tava naquele esquema de home care, e era isso. Trabalhava feito um animal selvagem. Porra, no final do mês, ganhava uns 6 mil pau. Beleza. Mas assim, trabalhava malucamente. E assim, ia para casa dos clientes atender home care, o combustível é dele, ele que arca com combustível, né? O resto... E assim, é isso. Mas é isso, trabalhava feito um animal. Chegou um momento, depois de 2 anos dessa pisadinha, porra, conseguiu economizar uma grana, trocou de carro e tal, mas as consequências para a saúde foram brutais. E assim, na prática, as 2 filhas dele, por exemplo, não viam pai, sabe? Então assim, essa ideia de que, ó, só depende de você, se organize, se planeje e tal, aproveite as brechas, as oportunidades, ela é muito falsa, porque ela joga para um trabalhador uma conta que é muito pesada, e mesmo quando parece que você está ganhando, na real você não tá. E aí qual é a solução? Aí veja, eu não tô aqui para enganar vocês, porque eu não sou coach, eu não sou pastor picareta e eu não sou político burguês, sabe? Veja, no capitalismo, trabalhar é uma merda. É isso, desculpa, assim. Salvo as exceções. No capitalismo, trabalhar é uma merda. Ah, Johnny, mas eu gosto do meu trabalho. Porra, parabéns por trabalhar com o que você gosta, ser feliz e realizado no trabalho. No capitalismo é um negócio difícil. No capitalismo, trabalhar é uma merda. Isso não significa que não tem que trabalhar, não, viu, gente? Esse, inclusive, é o grande segredo do capitalismo. Trabalhar é uma merda, mas tem que trabalhar. Porque se trabalhar, a gente não tem salário e não consegue sobreviver. Percebe? Então, assim, mas no capitalismo, trabalhar é uma merda. O que a gente pode fazer? A gente pode atenuar isso. Aí vem a primeira coisa, né? Para atenuar isso é preciso, princípio básico, organização, gente. Assim, quanto mais organizada está a classe trabalhadora, mais força a gente tem de pressão no ambiente da empresa, da fábrica, para defender condições mais dignas de trabalho, tanto do ponto de vista de salário, de plano de cargos e carreiras, de direitos, de condições de trabalho, como do ponto de vista mesmo de dignidade. Contra assédio moral, contra abusos, contra assédio sexual e tudo que você imaginar. E aí, veja, não pensa a classe trabalhadora como um ente abstrato, assim, velho. A organização da classe trabalhadora começa com cada um que é trabalhador e que é trabalhadora. Então, assim, você precisa se organizar em sindicato,
precisa se organizar em partido político, você precisa se organizar em movimento social, você precisa, na luta de classes, estar organizado e lutar para que cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras estejam organizados. Eu sei dos problemas de sindicato, eu sei que a maioria dos trabalhadores hoje tem uma experiência merda com os sindicatos, eu sei das dificuldades de se organizar, eu sei que falta tempo, mas é isso, na premissa da coisa, como Marx fala, né, na miséria da filosofia, é uma guerra de guerrilha constante de capital e trabalho, velho. O patrão mesmo, o burguês, o rico, o bilionário, ele vai querer sempre piorar suas condições de trabalho e salário, vai querer sempre foder você, e você vai querer sempre não se fuder, se defender suas condições de trabalho, de salário e sua dignidade, sabe? Isso é a primeira coisa, precisa estar organizado, é fundamental. Eu sou militante do PCBR, eu recomendo todo mundo a se organizar no PCBR. Mas se você não quiser se organizar no PCBR, tem uma porrada de organização aí de partido político, revolucionário e tal, que você pode procurar. Eu não tenho problema nenhum, inclusive, se você, por influência minha, for para outra organização que não for a minha. Eu recomendo a minha, mas assim, é isso. Além de se organizar em partido, em sindicato, em coletivo, em não sei o quê, a gente tem pautas que a gente tem que defender. Primeira, fundamental nesse momento, é a redução da jornada de trabalho, velho. Fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, porque veja, a flexibilidade que, por exemplo, o Uber lhe dá, você sente falta dela porque você trabalha 8 horas por dia, leva em média 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. Então você perde de 10 a 12 a 14 horas do seu dia nessa pisadinha e o dia acabou, sabe? Mal dá para dormir, né? Tem uma música de Shakira e Fuerza Régida, tem uma parte da música que ele fala assim: trabalho mais que um cabrão, pero folho menos que um cura, né? Porque o cara trabalha muito e transa menos que um padre, porque não tem tempo nem sequer pra fazer um amorzinho, que a vida é difícil, né? Então, assim, essa é a pauta fundamental para gerar melhores condições de trabalho, para você ter tempo de saúde, ter tempo de cuidar de você, ter tempo de vida familiar, ter tempo de ler um livro, de ver uma série, de jogar uma pelada de futebol, de fazer uma academia, de ir para a igreja, enfim, o que você quiser fazer com o seu tempo livre. Meu parceiro, minha parceira, é com você e a sorte, né? Você precisa ter tempo livre. Inclusive, até para desafogar o trânsito, né? Porque pense, inclusive, que uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, as escalas de turno poderiam um pouco desafogar o trânsito, reduzindo a hiperconcentração em horários de pico. Um pouco, né, gente? Porque isso, enfim, passa por reforma urbana, passa por mudanças no transporte e etc. Então, reduzir a jornada de trabalho para gerar melhores condições de trabalho, para gerar tempo para você conseguir ter vida, para você conseguir cuidar de você, conseguir ir no médico durante a semana sem precisar correr atrás desesperado de um atestado. Reduzir a jornada de trabalho também gera emprego, também potencializa a geração de emprego, também cria melhores condições para você se organizar. Porque pense numa coisa, se hoje é difícil você se organizar por causa do tempo, com a redução da jornada de trabalho você teria mais tempo, inclusive, para se organizar, né? Esse é um fator. E conectado a isso diretamente, combater as políticas econômicas que potencializam o desemprego, né? E aqui eu já vou entrando na conclusão do vídeo. Veja, gente, assim, desculpa. Alguém vai dizer que o Congresso é foda, a conjuntura, não sei o que, tudo certo, conheço essas conversas, mas eu acho enojante, Jones Manuel, acho enojante esse discurso. Não, o Brasil tem o menor desemprego dos últimos anos. Não é verdade. Não é verdade, porque essa taxa de desemprego não pega 50% da força de trabalho brasileira que está na informalidade, na subocupação, no desalento. Então, assim, para mim, veja, o horizonte de um governo que se diz preocupado com a classe trabalhadora é gerar emprego em massa, não é comemorar que reduziu 0,2%, que reduziu 0,5% do desemprego, não. É gerar emprego em massa e gerar emprego. E não só gerar emprego, emprego de qualidade, emprego de baixa rotatividade, emprego que pague bons salários, que inclusive opere uma perspectiva de fortalecer direitos trabalhistas. E não tem como fazer isso com um novo teto de gasto, gente. Não tem como fazer isso com uma austeridade. Desculpa, eu vou mais uma vez, eu recomendei no texto de ontem, eu nem vi se Maxwell colocou, espero que sim. É o texto do Michael Kalec, Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Leiam esse texto que ele explica, é um texto antigo, viu? Mais de 50 anos, mas segue atual, porque a burguesia defende tanto essa ideologia de Estado mínimo, de austeridade, de não sei o quê, porque a burguesia ela precisa de uma política de austeridade para potencializar a geração de desemprego, para disciplinar a classe trabalhadora, piorar as condições de trabalho e de salário, tá ligado? Então, assim,
Para mim, duas pautas fundamentais na conjuntura é redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, 30 horas semanais, junto com a defesa de uma política econômica que potencialize a geração do emprego. Isso passa por enfrentar a austeridade, isso passa por enfrentar o novo teto de gastos, isso passa, inclusive, de fazer aquele canalhinha daquele ministro da Fazenda parar de falar só de corte, austeridade, corte, bloqueio, contingenciamento, corte, e começar a falar de gerar emprego, né? De desenvolvimento da complexidade produtiva, o Brasil parar de comprar tudo da gringa, né? Sabe, tipo, a vergonha. A galera tava reclamando dos memes sobre o Haddad. O problema pra mim não é meme, não. O problema pra mim é que o ministro da Economia parece que é incapaz de falar palavras como pleno emprego, como um fim da fome, como acabar com a dependência do Brasil de importar fármacos, material médico hospitalar, importar combustível e etc. Então, assim, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, fim da escala 6x1, junto com a política econômica que seja dentro dos limites do Estado burguês, voltada para gerar emprego, uma política econômica que seja pautada no investimento público no interesse imediato da classe trabalhadora, gerando emprego em massa, dentro de um contexto de aprofundamento da organização da classe trabalhadora. É só assim que a gente consegue ter uma vida mais digna, gente. Assim, é só assim que a gente consegue ter uma condição de trabalho mais humana. É uma merda dizer isso, mas no capitalismo a gente não vai conseguir ter uma vida sem patrão. Assim, eu luto muito, milito minha vida inteira, porque é isso, né? Todo mundo quer ter uma vida sem patrão e a gente merece uma vida sem patrão, sabe? A gente merece uma vida em que trabalhar não seja um peso, trabalhar não seja uma dor, né? A gente acorda para ir pro trabalho e pensa assim, porra, puta que pariu, pegar aquele ônibus, aquele trem, aquele metrô lotado para chegar no trabalho, ouvir um papo de merda e não sei o quê. Pois é, gente, trabalhar é uma desgraça. E a gente, deveria... O trabalho é quase que o fundamento da sociabilidade humana. Enfim, tem um debate filosófico muito legal, muito interessante no livro 1 do Capital, do Marx, sobre por que o ser humano trabalha e, por exemplo, uma abelha que faz uma colmeia não trabalha, né? É o trabalho como a categoria fundante do ser social. Eu não vou fazer esse vídeo, enfim, ficaria muito longo, seria entrar num certo filosofês. Mas é isso, o trabalho deveria ser algo que realize a gente, né? Que deixe a gente feliz, que potencialize nossas habilidades. Eu gosto de ser professor, né? Eu acho que eu sou um bom professor, eu acho que eu explico bem, eu gosto de estudar, eu gosto de ver o desenvolvimento da molecada, de adolescentes, de adultos. Enfim, eu sou muito feliz sendo professor, sabe? E é muito foda que você não consegue ser feliz mesmo fazendo uma coisa que você gosta, porque o capitalismo não deixa. E a gente pode e deve sim criar uma sociedade sem patrão, sabe? E para isso a gente precisa da Revolução Brasileira, tá ligado? É isso, a gente sempre chega no X da questão. Para isso a gente precisa da tão necessária e tão urgente Revolução Brasileira com organização da classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap, um grupo lá com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá, só material de qualidade, só coisa boa, vocês vão gostar. Beijo e até a próxima.